Bom dia! Vamos mergulhar hoje nos materiais que recebemos para entender a pré-abertura do mini índice, o WIN25. Hoje é 14 de outubro de 2025 e o vencimento é esse mesmo, de outubro. A nossa fonte principal aqui é um trecho daquele PDF, o Day Trade Essenciais para Mercado 5, e a ideia, é extrair o essencial, qual o sentimento do mercado hoje, o que está pesando mais e como isso pode virar estratégia para o mini índice. E olha, já de cara, o material aponta um cenário bem pessimista, aversão ao risco, tal do risk-off. Vamos tentar desembrulhar isso um pouco. Exatamente, a gente vai ver como essa conjuntura global, especialmente as tensões comerciais e o desempenho lá fora, como isso tudo se conecta com o nosso cenário aqui dentro e com a análise técnica mesmo, do gráfico do ativo. Tá, então vamos lá. O cenário global que ditou o tom da madrugada. A palavra-chave é risk-off. Por quê? O que aconteceu? Olha, o principal gatilho, segundo o material, foi uma nova retaliação da China na guerra comercial com os Estados Unidos. Pequim anunciou umas medidas novas e isso, na hora já reacendeu aquele medo de desaceleração global, E aí o mercado reagiu na hora, Na Ásia, as quedas foram bem fortes. Nikkei caiu mais de 2,5%, Xangai Hang Seng também para baixo. Foi o primeiro sinal de que o dia seria vermelho. Nikkei menos 2,68%, Xangai menos 0,62%, o futuro de Hang Seng 1,52%, bem expressivo. E a Europa seguiu na mesma linha. Sim, a Europa abriu em forte baixa também. DAX alemão caindo quase 1%, CAC na França, Eurostoxx, tudo no vermelho. O material até comenta que o FTSE em Londres estava com uma alta leve, mas que o DAX é mais relevante para a gente, Pela composição, pela correlação com o Brasil. E ainda tem dados de confiança ZOW para sair por lá que podem intensificar isso, Ainda. E o principal para nós, os futuros americanos Como estavam? também no vermelho e quedas importantes. S&P 500 futuro caindo uns 0,76%, Dow Jones um pouco menos 0,44%. Mas o Nasdaq futuro liderava as perdas, quase 1% de queda, menos 0,98%. Essa queda mais forte do Nasdaq, isso diz algo a mais para a gente, além do pessimismo geral? Diz sim, é um ponto interessante que a análise levanta. Essa venda mais forte em tecnologia, que são empresas de long duration, mais sensíveis a juros e expectativas futuras, sugere um movimento mais profundo. É o tal do flight to quality, a busca por segurança mesmo. Entendi. Não é só um susto superficial. Exato. E historicamente, quando o Nasdaq apanha mais assim, isso costuma ser ruim para emergentes como o Brasil, porque sinaliza que o investidor global está diminuindo o apetite por risco de forma mais geral, Faz todo sentido. E para completar o quadro de estresse, o VIX, o índice do medo, disparou também. Subiu mais de 6%, foi para cima de 20 ali na casa dos 20 e 22. E VIX acima de 20 já é considerado um nível de estresse mais elevado, Confirma o nervosismo. Então, juntando tudo isso, Ásia, Europa, futuros americanos para baixo, Nasdaq sofrendo mais, VIX alto, a conclusão é que o nosso WIN25 já deve abrir como? A conclusão do material é bem direta. Abertura com gap de baixa. E um gap significativo. A pressão vendedora deve ser forte logo de cara. Certo. O humor global tá péssimo. E os outros ativos? As commodities, moedas, confirmam essa história? Confirmam sim. É como montar um quebra-cabeça, As peças se encaixam. Se a gente olha para as commodities, por exemplo. Petróleo deve ter sentido, imagino. E como? Queda forte. Tanto o Brent quanto o WTI caindo mais de 2%. O Brent ali abaixo de $62. Isso reflete o medo de menor consumo com a desaceleração global. E aqui no Brasil isso significa? Pressão direta na Petrobras, Petri 4 tem um peso enorme no Ibovespa, então é um vetor claro de baixa para o nosso índice hoje. Tá. E o minério de ferro? Aí a história é um pouco diferente. O minério mostrava mais resiliência. Estava negociando mais estável, ali acima dos $106.
O material até menciona que o sinal técnico para o minério era de compra forte e teve notícia de melhora no aço chinês. Ah, interessante, então pode ter uma briga aí. Petrobras puxando para baixo e a Vale, por causa do minério, tentando segurar um pouco. Exatamente essa leitura que a análise sugere. Dificilmente a Vale sozinha reverte o dia, mas essa disputa entre os dois pesos pesados do índice pode gerar bastante volatilidade intradiária, sabe? Mesmo com a tendência principal sendo de baixa. Entendi. E moedas e renda fixa? A busca por segurança aparece ali também. Com certeza. O índice dólar, o DXY, subindo, mostra o dólar se fortalecendo globalmente como refúgio. E para o nosso real? A expectativa de pressão compradora no dólar aqui no WDO, o que geralmente é negativo para a bolsa, né? Indica saída de capital, percepção de risco maior. E os treasuries americanos, os títulos do Tesouro? É a confirmação clássica, né? Os rendimentos caindo, o de 10 anos recuando para perto de 4%, o de 30 anos também. Dinheiro correndo para a segurança dos títulos americanos, derrubando os juros deles. Sinal forte de aversão ao risco. E para fechar essa parte, o ouro? Sempre ele, exato, o termômetro do medo. Ouro futuro em forte alta, rompendo um nível histórico acima de $4.100. Não deixa dúvida sobre a cautela extrema no mercado. Ok, cenário externo bem claro e pesado. E aqui dentro? Além desse contágio todo, o que mais pode mexer com o mercado hoje? Temos fatores domésticos importantes? Temos, e são cruciais para definir a intensidade da queda e a volatilidade do dia. O externo dá o tom, mas o interno pode amplificar ou amenizar. E o que está no radar? A questão fiscal continua sendo a principal preocupação. Discussão de LDO, aquela MP 1303. O mercado está muito sensível a qualquer notícia sobre contas públicas. E tem evento importante hoje, né? Tem. O principal é a audiência do ministro Haddad na CAI do Senado, às 10 da manhã. As falas dele sobre arcabouço, arrecadação, dívida, tudo vai ser dissecado. É um ponto de altíssima volatilidade potencial. Com certeza, qualquer vírgula fora do lugar ali pode gerar ruído. Exato. E no corporativo, teve a notícia da Gol querendo fechar capital. O impacto no índice é pequeno, mas mexe com a percepção de risco do setor, talvez de outras empresas. E na agenda econômica mesmo, de dados? Temos um dado super importante saindo às 9 horas, bem na abertura do mercado à vista, a pesquisa mensal de serviços, a PMS de agosto, divulgada pelo IBGE. Ah, serviços, mais de 70% do PIB, né? Esse dado tem peso. Gigante. E a divulgação bem na hora da abertura do Ibovespa. Que combinação! O mercado vai ter que digerir a PMS junto com todo esse cenário externo negativo. E aí? Se vier fraco? Se vier fraco, intensifica o pessimismo, pode acelerar a queda. Se vier uma surpresa muito boa, pode até gerar um repique, uma tentativa de compra. Mas seria difícil sustentar esse repique, imagino. Exato. Com o global tão pesado, a sustentação de um repique só com a PMS positiva seria bem questionável, segundo a análise. Então essa janela das 9 às 10 vai ser crítica. Abertura, PMS, expectativa para a fala do Haddad. Perfeito. A análise chama de janela de alta volatilidade. Tem que ter cautela redobrada nesse período. Faz sentido. Bom, com esse cenário todo desenhado, vamos para o gráfico. A análise técnica do WIN25, ela confirma essa fraqueza toda? Confirma e confirma forte. A análise técnica apresentada corrobora totalmente esse viés mais pessimista que vem dos fundamentos. A estrutura do gráfico é descrita como fraca, com fluxo vendedor dominando. E como isso aparece no gráfico? Médias, suportes? Sim, o ativo está negociando abaixo das médias móveis curtas, tipo a de 9 e a de 21, nos gráficos de 15, 60 minutos e no diário. Isso já sugere pressão vendedora. O movimento de ontem parece ter sido só um repique técnico mesmo. Quais os níveis-chave para ficar de olho hoje? No gráfico diário, a resistência importante está lá entre 142.685 e 143.800. E o suporte crucial fica na região de 140.055 a 139.800. Perder essa faixa de baixo pode realmente acelerar a queda. O IFR está ali perto de 41, neutro para baixo, mas sem sinal de sobrevenda, ou seja, tem espaço para cair mais. E nos tempos menores, 60 e 15 minutos? Nos 60 minutos, fechou meio indeciso, entre médias.
mas perdeu o suporte entre 141.480 e 141.120, seria o sinal para retomar a baixa, mirando aqueles suportes do diário. E o 15 minutos que o pessoal do Day Trade olha mais? Ali, o repique de ontem já perdeu força perto das médias. A análise aponta que perdeu o suporte imediato que está na faixa de 141.550 e 141.100, é o gatilho mais provável para a venda hoje. Se perder aí, os alvos ficam abaixo de 140.500, mirando até a região de 139.800, 139.500. Para cima, a resistência imediata está entre 141.730 e 142.100. Entendi. Muitos níveis importantes concentrados ali perto dos 141 mil, né? Exatamente. E essa convergência cria o que a análise chama de zonas de decisão. A principal para hoje parece ser essa faixa de 141.550 a 141.100. É a linha na areia, como se diz. Acima disso, talvez consolide. Abaixo, a tendência é acelerar a queda. E com base nisso, quais os cenários operacionais mais prováveis? O principal alinhado com todo o contexto é o baixista. Abertura com gap para baixo, testa e rompe essa zona de 141.550 a 141.100. Se os futuros americanos continuarem fracos, o caminho fica aberto para buscar 140.475, 140.200 e depois a região de 140.000 a 139.800. E o cenário alternativo? Um repique? Sim, um repique ou lateralização. Isso dependeria de uma defesa forte dos compradores, ali em 141,100, poderia ser ajudado por uma melhora lá fora ou uma PMS muito boa. Mas para ganhar força mesmo, esse repique precisaria romper a resistência em 141,730, 142,100, mirando lá nos 142,700. Mas é o cenário menos provável hoje. Perfeito. Então, para amarrar tudo, qual a linha mestra, a síntese estratégica para hoje, segundo a análise? Olha, a conclusão é bem clara. O viés operacional para hoje é baixista. Vem daquela confluência toda. Global risk-off, petróleo caindo, cautela fiscal aqui, técnica frágil. A expectativa é de gap de baixa e alta volatilidade. E as oportunidades? As melhores oportunidades tendem a estar alinhadas com a venda. Seja na perda de suporte, seja buscando vender em repiques que falem nas resistências. Operar comprado hoje parece mais arriscado, exige mais confirmação. E para quem está operando na ponta dos dedos, quais os gatilhos para ficar de olho durante o dia? A análise lista 6 pontos principais de atenção. Primeiro, os futuros do S&P 500, o tempo todo. É o termômetro. Segundo, a PMS às 9 horas. Primeiro, teste doméstico. Terceiro, a audiência do Haddad a partir das 10, principal driver interno. Quarto, a abertura do mercado americano às 10h30, consolida a tendência. Quinto, discursos do Fed, tem Powell às 13h20, sempre pode gerar alguma volatilidade. E sexto, a variação do dólar, o WDU. Dólar subindo confirma o risco e pressiona o índice. Ufa, bastante coisa mesmo para monitorar. Então, resumindo, dia começa com viés forte de baixa para o mini índice, puxado por fora e por dentro, com vários eventos e níveis técnicos cruciais pela frente. Exatamente isso. A combinação de fatores exige cautela, exige validação dos movimentos, confirmar rompimentos, confirmar defesas, especialmente naquela janela de 9 às 10 horas, que promete ser bem volátil. Ótimo. E para a gente fechar, alguma reflexão final que o material sugere para hoje? Talvez uma coisa interessante para pensar em dias assim, sabe? É como a psicologia do mercado, o sentimento coletivo pode acabar amplificando os movimentos técnicos. A reação em massa às notícias, aos níveis de preço, isso no curtíssimo prazo do day trade, às vezes pesa tanto quanto o fundamento em si. A dinâmica do medo ou da euforia momentânea. Exato. Pode levar a exageros. Ficar atento a essa dinâmica comportamental, além dos números, pode ser um diferencial interessante. Excelente ponto. Fica aí a reflexão sobre como o mercado se comporta em dias mais tensos. Cobrimos então essa análise pré-abertura do INVES 25 com base no material que recebemos. Cenário desafiador para hoje. Até a próxima.